Olá, pessoal, como vocês estão? Dando continuidade às aulas de toxicologia experimental, hoje vamos conversar sobre a dosagem de salicilatos. Mas quem são os salicilatos? Os salicilatos compreendem uma classe de medicamentos conhecida por anti-inflamatórios não esteroidais. Essa classe de fármacos é extensivamente utilizada para o tratamento da inflamação e o alívio sintomático da dor e da febre. Dentre os diversos salicilatos, o mais conhecido e utilizado ao redor do mundo é o ácido acetil salicílico, conhecido também como a aspirina. O ácido acetil salicílico possui importantes efeitos, como analgésico, antipirético, anti-inflamatório e antiagregante plaquetário. Em vista disso, são utilizados para o alívio de dores musculares e das articulações. Além disso, é empregado para o tratamento de distúrbios inflamatórios agudos e crônicos, como a artrite reumatoide, e também são utilizados em doenças cardiovasculares. Mas afinal, vocês sabem por qual mecanismo este fármaco exerce seus efeitos? O ácido acetil salicílico, assim como todos os anti-inflamatórios não esteroidais, atuam inibindo a enzima ciclooxigenase, a COX. As ciclooxigenases são enzimas essenciais da cascata do ácido araquidônico, um lipídio presente nas membranas das células, o qual é transformado em mediadores prostanoides. Desta forma, ocorre a inibição irreversível dessa enzima, diminuindo assim a formação de precursores das prostaglandinas e tromboxanos a partir do ácido araquidônico. De forma mais específica, os efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios do ácido acetil salicílico são devido às associações das porções acetil e salicilato da molécula intacta, como também a ação do metabólito ativo salicilato. Enquanto que o efeito antiagregante plaquetário deve-se à capacidade de doar do grupo acetil à membrana plaquetária e a inibição, então, dessa enzima, a ciclooxigenase. Como vocês devem saber, o ácido acetil salicílico é um medicamento isento de prescrição médica, ou seja, é aquele fármaco que pode ser adquirido no autosserviço de farmácias pelo próprio cidadão. Por esse motivo, esse medicamento torna-se um risco para a população, visto que sua janela terapêutica é estreita e está entre 150 a 300 microgramas por ml. A janela terapêutica de um fármaco corresponde ao intervalo de concentração que garante a eficácia do mesmo sem que ocorra toxicidade. Ou seja, há uma pequena diferença entre a concentração eficaz e a concentração tóxica. Portanto, as doses devem ser cuidadosamente tituladas e se deve ter um cuidado rigoroso. Desta forma, a partir de uma concentração de 300 microgramas por ml no organismo, esse medicamento inicia a gerar efeitos tóxicos, acarretando em casos graves de intoxicação. Diante disso, vamos relembrar de forma breve sua toxicocinética, mais especificamente como ocorre seu processo de biotransformação no organismo. Após a absorção, o ácido acetil salicílico é hidrolisado em ácido salicílico, ou salicilato, no trato gastrointestinal, por esterases da mucosa digestiva. O salicilato, por sua vez, sofre metabolismo hepático por esterases hepáticas que vão dar origem a vários metabólitos inativos. No metabolismo hepático, ocorrem dois tipos de reações: as reações de fase 1, responsáveis pela oxidação do salicilato a ácidos hidrobenzoicos pela ação da enzima citocromo P450, e pelas reações de fase 2, onde o salicilato é conjugado com a glicina e com o ácido glucurônico, originando o ácido salicilúrico, o salicilacil glucurônico e o salicilfenil glucurônico, que são metabólitos menos tóxicos que o ácido salicílico e são mais rapidamente excretados por via renal. Em níveis terapêuticos, cerca de 90% dos salicilatos são ligados às proteínas plasmáticas, como a albumina. Entretanto, à medida que as concentrações de salicilato aumentam e saturam os locais de ligação às proteínas, as concentrações livres de salicilato também aumentam. Ou seja, doses aumentadas de ácido acetil salicílico
fazem com que o nível plasmático de salicilato e a meia-vida aumentem progressivamente. Dizemos que a cinética da eliminação do ácido salicílico é dose-dependente, uma vez que o metabolismo é limitado pela capacidade das enzimas hepáticas. Diante disso, podemos observar que a maior preocupação quanto à ingesta de ácido acetil salicílico está relacionada à sua grande capacidade hepatotóxica, causada justamente pelo aumento do ácido salicílico no organismo. Nesse contexto, a toxicidade por salicilatos pode ser classificada como aguda ou crônica de acordo com os sinais clínicos apresentados. Em casos de intoxicação aguda, os níveis tóxicos de salicilato irão exercer um efeito estimulador direto no centro respiratório da medula, causando um aumento na frequência e profundidade da respiração e o desenvolvimento de uma alcalose respiratória. Ao mesmo tempo, a produção aeróbica de ATP é reduzida como resultado de um efeito ionofórico do salicilato na mitocôndria, causando um desacoplamento da fosforilação oxidativa, combinada com a diminuição da atividade do ciclo do ácido cítrico por causa dos efeitos inibitórios do ácido succinato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase. Além disso, os salicilatos são os responsáveis por ocasionar acidose metabólica. A acidose metabólica é um distúrbio do equilíbrio ácido-base, caracterizado por níveis plasmáticos reduzidos de pH e bicarbonato. A pressão parcial de dióxido de carbono costuma estar diminuída, como consequência da hiperventilação compensatória, que é uma resposta dos pulmões para combater a acidose. A acidose metabólica, então, ela se caracteriza-se como um ato aniônico elevado ou normal, com base na presença ou ausência de ânions. No caso de intoxicação por ácido acetilsalicílico, a acidose metabólica mensurada é a com hiato aniônico normal, que tem como causas mais comuns as perdas gastrointestinais ou renais de bicarbonato e uma excreção renal de ácidos prejudicada. De uma forma mais geral, a estimulação indireta da respiração é causada pela produção aumentada de dióxido de carbono em consequência do desacoplamento da fosforilação oxidativa induzida pelos salicilatos. A alcalose respiratória é consequência da estimulação direta e indireta do centro respiratório. Desta forma, numa tentativa de compensação, o bicarbonato, acompanhado pelo sódio, potássio e água, é excretado na urina, o que vai resultar, então, numa desidratação e numa hipocalcemia. A perda da capacidade tampão e os efeitos do ácido acetilsalicílico no metabolismo dos hidratos de carbono, lipídios e proteínas vão conduzir ao desenvolvimento de uma acidose metabólica, ou mais geralmente conhecida como um distúrbio do equilíbrio ácido-base. A inibição competitiva de desidrogenases dependentes de NAD+, no ciclo do ácido cítrico, irá conduzir ao acúmulo de intermediários ácidos. Por outro lado, a intoxicação crônica por salicilatos pode ser insidiosa, pois os sinais e sintomas não são específicos. A intoxicação crônica leve por salicilatos, ou popularmente conhecida como salicilismo, normalmente ocorre somente após o uso repetido de altas doses, afetando principalmente os idosos. Os sinais incluem tontura, vertigem, zumbidos, surdez, sudorese, náuseas, vômito, dor de cabeça e confusão, e eles podem ser controlados pela redução da dose. Em vista disso, é importante ressaltar que existem diversos fatores que podem influenciar e predispor os efeitos indesejados dos salicilatos. A identificação e prevenção desses fatores ou interações é um ponto fundamental para garantir a estabilidade ou melhora da evolução do caso do paciente. O uso concomitante de aspirina com outros medicamentos pode resultar em interações medicamentosas que intensificam ou atenuam seu efeito. Os salicilatos deslocam de sua ligação proteica a penicilina, tiroxina, fenitoína e naproxeno, potencializando seus efeitos. A aspirina pode causar a redução da excreção de metotrexato, aumentando seus níveis plasmáticos
e, consequentemente, os seus efeitos, assim como aumentar o efeito da fenitoína e do ácido valproico. Para além dessas interações, a aspirina tem a capacidade de interagir com medicamentos diuréticos, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, e diminuir o seu efeito. Os medicamentos indicados no tratamento da gota, destinados a excretar o ácido úrico, interagem com a aspirina, diminuindo a excreção e desencadeando uma crise de gota. Na gravidez, a inibição da síntese das prostaglandinas pode afetar adversamente o desenvolvimento embrionário. Dados de estudos epidemiológicos revelaram que o uso de ácido acetilsalicílico nos 3 primeiros meses de gestação eleva o risco de malformações, como a fenda palatina e malformação cardíaca. Acredita-se que o risco aumente com a dose e a duração do tratamento. Já nos 3 últimos meses de gestação, a administração de altas doses de salicilatos podem levar a um prolongamento do período de gestação, a inibição das contrações uterinas na mãe e a toxicidade cardiopulmonar no feto. A administração desse fármaco em altas doses pouco antes do nascimento pode levar a hemorragias intracranianas, particularmente em bebês prematuros. Diante disso, durante a gestação, os salicilatos devem ser utilizados somente após uma avaliação rigorosa do risco-benefício. Asma pré-existente e doenças respiratórias também são fatores de risco. O ácido acetilsalicílico pode desencadear broncoespasmo, caracterizado pelo fechamento e pela presença de inchaço nas pequenas vias aéreas, e pode induzir crises de asma ou outras reações de hipersensibilidade. Por esse motivo, não é recomendado o uso desse fármaco para pacientes com asma brônquica ou bronquite asmática crônica, pois os mesmos podem vir a apresentar crise asmática. Além dos fatores de risco mencionados anteriormente, pacientes que possuem insuficiência renal devem fazer o uso moderado deste medicamento, uma vez que o ácido acetilsalicílico pode acentuar o risco de dano renal ou insuficiência renal aguda. Em pacientes que sofrem com a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, o ácido acetilsalicílico pode induzir a hemólise, ou seja, acarretar na destruição das células sanguíneas. Além disso, destaco que as crianças nunca devem consumir esse fármaco, pois ele pode causar uma doença rara, potencialmente fatal, chamada de síndrome de Rey. Diante do que foi exposto até aqui, foi possível conhecer um pouco sobre o ácido acetilsalicílico. Dessa forma, agora vamos aprender como podemos quantificar essa substância no nosso organismo. A determinação da concentração de ácido acetilsalicílico no plasma será realizada por meio de um método analítico de baixo custo, exatidão e precisão adequadas, o método de Trinder, o qual se utiliza da técnica de espectrofotometria na região do visível. Dessa forma, a amostra é tratada com uma solução ácida de cloreto de mercúrio, que precipita as proteínas séricas, e nitrato férrico, que reage com um grupo fenólico do ácido salicílico, formando um complexo violeta. Em outras palavras, a concentração do ácido salicílico, que é o produto da biotransformação do ácido acetilsalicílico, está diretamente relacionada à intensidade da coloração violeta do complexo formado entre o salicilato e o íon ferro, oriundo do reagente cromogênico, o cloreto férrico. A quantidade, então, desse complexo formado, ela vai ser diretamente proporcional à quantidade do analito, o ácido salicílico, presente nesta amostra de plasma. Para a realização dessa técnica, vamos precisar de alguns materiais, como pipetas graduadas e semiautomáticas, uma pera de borracha, tubos de ensaio, grades para condicionar esses tubos de ensaio, uma centrífuga refrigerada, um espectrofotômetro e um cronômetro. Os reagentes que serão utilizados nessa técnica analítica são o ácido clorídrico 1 molar, o reagente de Trinder e diferentes soluções padrão de salicilato de sódio. Para a determinação da concentração de ácido acetilsalicílico, vamos utilizar o plasma como amostra.
No entanto, esses fármacos podem ser determinados em outros fluidos biológicos, como a urina. Dessa forma, o primeiro passo a ser realizado será a coleta sanguínea. Os procedimentos de coleta e conservação da amostra devem ser seguidos cuidadosamente. A segunda etapa dessa técnica consiste na realização da curva padrão. Para isso, deve-se separar e numerar 7 tubos de ensaio. Seguidamente, a esses tubos de ensaio serão adicionados todos os reagentes da técnica, como água destilada, diferentes concentrações ou padrão contendo o ácido acetil salicílico e o reagente de Trinder, como demonstrado na tabela. Os tubos serão homogeneizados em um vórtex por 10 segundos e os mesmos serão deixados em repouso por um período de 5 minutos. Após esse período, será realizada a leitura da curva padrão em um espectrofotômetro no comprimento de onda de 540 nanômetros. Lembre-se de sempre zerar o equipamento com um tubo branco. Esse passo é bastante importante, uma vez que tem como finalidade eliminar as interferências que podem estar presentes. Para a quantificação de ácido acetil salicílico na amostra desconhecida de plasma, será adicionado a um tubo de ensaio 1 ml de plasma e 5 ml do reagente de Trinder. Posteriormente, a solução resultante será agitada e deixada em repouso por um período de 5 minutos. Seguidamente, a amostra deverá ser centrifugada em alta velocidade por 10 minutos a 3.500 RPM. Por fim, o sobrenadante será transferido para outro tubo de ensaio e a leitura dessa amostra será realizada por meio de um espectrofotômetro em um comprimento de onda de 540 nanômetros. A quarta e última etapa dessa técnica consiste na construção da curva padrão e a realização do cálculo para determinar a concentração de ácido acetil salicílico presente na amostra desconhecida de plasma. Para a elaboração desse gráfico, nas ordenadas ou no eixo vertical, deve-se colocar os valores de absorbância obtidos para cada concentração. No eixo das abscissas, as concentrações dos padrões devem ser adicionadas. Dessa forma, com base na análise gráfica, é possível verificar a linearidade da reação e calcular um fator de conversão de valores de absorbância em concentração, e assim chegar ao fator de calibração médio. O fator de calibração médio é extremamente importante, pois é por meio deste valor que se pode mensurar a concentração de ácido acetil salicílico na amostra, através da equação concentração do desconhecido é igual à absorbância do desconhecido vezes o fator de calibração. Diante disso, o resultado obtido a partir desse cálculo deve ser comparado à curva padrão, a fim de verificar se o mesmo está dentro ou fora desta curva. A concentração plasmática de ácido acetil salicílico é considerada terapêutica quando for menor que 150 mg por ml, tóxica a partir de 150 mg por ml e letal acima de 500 mg por ml. O risco de hepatotoxicidade causado pelo ácido acetil salicílico pode ser determinado por meio do nomograma de Doyle. Esse nomograma prevê a gravidade da intoxicação a partir da concentração sérica de salicilatos e do tempo após a ingestão. Como podemos observar, esse nomograma considera como intoxicação grave valores acima de 90 mg por decilitro até 12 horas após a ingestão do fármaco. Para os casos de intoxicação leve a moderada, os valores variam entre 40 e 90 mg por decilitro até 12 horas após a morte. Já para casos com baixo risco de hepatotoxicidade, os valores ficam abaixo de 90 mg por decilitro. Bom, pessoal, a nossa conversa de hoje era essa. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho como podemos realizar a dosagem de ácido acetil salicílico no plasma. Dessa forma, com o intuito de auxiliar vocês no aprendizado e fixação desse conteúdo, deixe um caso clínico para vocês resolverem. Não vale adivinhar a resposta, quero que vocês justifiquem a escolha da mesma. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.